Olá! Nesse encontro de hoje, nós vamos avançar mais 2 itens. Esse de número 5, quem pode batizar, só tem um parágrafo, que é o 1256. Nesse vídeo, que já é o de número 68, a gente faz também já os comentários sobre o item 6, a necessidade do batismo. E depois vai ficar faltando apenas um vídeo para nós terminarmos os comentários a respeito do primeiro sacramento da iniciação cristã, que é o batismo. Então já vamos responder essa questão aqui: quem é que pode batizar? Com o parágrafo 1256, que leia comigo, você lê aí comigo. Quem pode batizar? São ministros ordinários do batismo, o bispo e o presbítero, e na Igreja Latina também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha intenção exigida, pode batizar, utilizando a fórmula batismal trinitária. A intenção requerida, qual que é? É querer fazer o que a igreja faz quando batiza. A igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação. A gente tem insistido aqui, porque é a igreja que insiste na necessidade do batismo. Não é simplesmente para aquele cristão, aquele que quer ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu batizo se eu quiser. Não é necessário, não é obrigatório. Não é obrigatório para quem não quer entrar para o povo de Deus na Igreja Católica, o corpo de Cristo que é a Igreja. Esteja ligada a essa vida ecumênica entre a Igreja Latina e a Igreja Oriental. São ministros ordinários, o bispo, o presbítero e o diácono. Mas aqui vem uma informação importante, essa de que qualquer pessoa pode batizar em caso de necessidade. Isso é muito frequente em hospitais, quando alguém ali já tem essa provisão do bispo ou do capelão, né, de alguma autoridade reconhecida da igreja, para administrar o batismo, às vezes a crianças, que é maior frequência, que estão em perigo, né, de vida, risco de morrer sem o sacramento do batismo. O que se exige dessa pessoa? Ela já vai ser instruída, ela já sabe como fazer. Ela precisa ter a intenção de fazer o que a igreja faz, que é o batismo de todas as pessoas. Por que de todas as pessoas? Porque é uma vontade de Deus, que quer salvar todos os homens. Por isso que está escrito aqui, né, a vontade salvífica universal de Deus. Deus quer que todos se salvem. E para que as pessoas se salvem, é necessário o batismo. Então a pessoa que vai batizar uma criança sem ser diácono, presbítero ou bispo, ela tem que fazer o que a igreja, né, requer. E o rito é esse mesmo, o de derramamento de água na cabeça em 3 vezes, trinitária. Eu te batizo com o nome da criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, queira Deus que essa criança sobreviva, né? Aí sim vai se comunicar à igreja, à paróquia, da onde essa criança reside, para ser lançado no livro, e depois vai até poder participar, deve participar
dos demais ritos do sacramento do batismo lá na igreja, só não precisando ir à pia batismal, porque isso já aconteceu. Não é porque foi batizado, digamos, lá no hospital, que aí lá na igreja vai de novo a pia batismal. Não. Ali vai ser explicado, até se tiver outras pessoas ali próximas de outros batizados, explica, olha, essa criança não vai à pia batismal porque ela já foi batizada extraordinariamente, né, em tal lugar, assim ou assado. E aqui está apenas participando dos ritos complementares. Então, essa intenção requerida é querer fazer o mesmo que a igreja faz quando batiza. Agora a questão seguinte, a necessidade do batismo. Vamos ler. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Ele também ordenou a seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. O batismo é necessário para a salvação daqueles aos quais o Evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir este sacramento. A Igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Por isso, ela cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor, de fazer renascer da água e do Espírito todos aqueles que podem ser batizados. Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas Ele mesmo não está vinculado a seus sacramentos. Então, é um mandamento, é uma ordem que Jesus Cristo deu à Igreja. Ide por todas as nações e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo o que vos prescrevi. Então, é ordem, é mandamento. Se é ordem, se é mandamento, nós temos que cumprir. A igreja não pode e nem conhece um outro meio. Aqui a igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir que uma pessoa entre na bem-aventurança. Então, se as pessoas tiveram conhecimento do Evangelho, já leram lá, por exemplo, em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Está bem claro, é cristalino que o batismo é necessário. Agora, tem alguns casos que nós vamos ver nos próximos parágrafos das pessoas que não conhecem ainda essa exigência. Mas a igreja não pode ficar sem cumprir essa missão. Seria negligência. A pessoa tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da natureza humana e ter a natureza espiritual, que é o Espírito Santo que desce sobre a pessoa. Nós vamos ver nos frutos do Espírito Santo, o corpo da pessoa, da gente, se transforma num templo, que nem pode ser profanado de modo algum. Então, a salvação, Deus já vinculou ao sacramento do batismo. Ele mesmo passou pelo batismo no Rio Jordão, Jesus, para nos mostrar essa necessidade que o ser humano tem de se batizar, de se fazer batizar. Mais 2 parágrafos, vamos lá, 1258 e 1259. Leia aí. Desde sempre, a Igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, sem terem recebido o batismo, são batizadas por sua morte, por e com Cristo.
esse batismo de sangue, como desejo do batismo, acarreta os frutos do batismo, sem ser sacramento. O que esse parágrafo nos ensina? A igreja nos ensina que há pessoas, digamos, catecúmenos, se eles estão se preparando para receber o batismo, e num país onde há perseguições, há assassinatos de cristãos, se essa pessoa se torna então um mártir por causa da sua fé, já acredita, essas pessoas vão se perder para sempre? Não. O que vale é a intenção da pessoa, o que Deus conhece, o coração, conhece todo o ser humano, pois é Ele que nos faz e que nos fez. Então, se essa pessoa já tinha o desejo do batismo, ela já consegue a sua salvação, porque ela se banha no sangue do Cordeiro, né? Por Cristo e com Cristo. É nessa fé que essa pessoa passa para a eternidade, embora não tenha recebido ainda o sacramento. Mas não pôde, mas queria, já estava nessa caminhada. É o que nós também já refletimos num vídeo anterior sobre os catecúmenos, né? Que talvez possam perder a vida aqui na face da terra por algum acidente, por algum motivo, antes de receber o batismo, mas já estão se preparando. 1259. Isso que nós acabamos de comentar. Para os catecúmenos que morrem antes do seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. Quando uma pessoa está querendo ser batizado, no caso de um adulto, aqui nós estamos falando catecúmenos, adultos que ainda não são batizados e estão se preparando para receber esse sacramento. Então, se ele já manifestou, está ali, está sendo acompanhado, está participando de ritos, já está sendo introduzido na vida do amor de Deus, e o amor de Deus exige o amor ao próximo, a essa caridade, a essa fraternidade, a essa solidariedade com as pessoas. Esses catecúmenos também precisam já pedir o perdão de seus pecados. E geralmente é assim. Eles já estão ali porque querem se converter à vida cristã. O batismo vai desapagar todos os pecados. Nem vão precisar de passar pelo sacramento da confissão, porque já vão receber o batismo que perdoa todos os pecados. Ora, se acontece, como nós refletimos há pouco, deles morrerem antes desse momento do batismo, ficarem tranquilos, porque, né, com certeza tem a salvação garantida. A vontade de Deus é a vontade da pessoa. E é isso que vale, né? Vamos então agora ao 1260. Leia comigo. Sendo que Cristo morreu por todos e que a vocação última do homem é realmente uma só, a saber, divina, devemos sustentar que o Espírito Santo oferece a todos, de um modo que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e sua Igreja, procura a verdade e cumpre a vontade de Deus, segundo o conhecimento que tem delas, pode ser salvo. Pode-se supor que tais pessoas
teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da necessidade de recebê-lo. Olha que informação importante que nós temos aqui. Porque essa é uma pergunta muito frequente, muito comum. Será que as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, nós temos bilhões de pessoas nesse tipo de vida, nunca ouviram falar de Jesus, não conhecem Jesus Cristo, não teve quem lhes anunciasse o Evangelho, nunca viram uma Bíblia? Que tem pessoas assim no mundo? Tem muitas, muitas. Aí a pergunta, mas então essas pessoas não vão se salvar? Vão para o inferno? Porque não são da igreja? Porque não foram batizadas? Muito frequente esse tipo de perguntas. O que a igreja nos ensina? Está aí. Depende da vida que essa pessoa tem aqui na face da terra. Deus conhece o coração das pessoas. Deus conhece toda a intimidade. Deus vê, Deus sabe, Deus lê os nossos pensamentos. A gente vê isso no Salmo 138. Antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, Deus já as conhece. Deus nos conhece desde as entranhas, desde quando nós éramos formados no seio materno. Só Deus conhece a história dos ancestrais, da cultura onde essa pessoa foi criada. Só Deus, mais ninguém. Quem é que pode contar a história de uma pessoa na sua íntegra? Ninguém. É impossível. As melhores biografias passam assim ao largo do verdadeiro, daquilo que é a essência da pessoa. Só Deus conhece. Então, conforme a vida dessa pessoa, o estilo, a solidariedade, a fraternidade, a generosidade dessa pessoa, ela praticamente está vivendo a justiça social, os mandamentos de Deus, sem conhecer. E às vezes é culpa nossa, da igreja, que não consegue ter missionários suficientes para anunciar o Evangelho a todas as nações. Essas pessoas vão se perder? Provavelmente não. Por que a gente diz provavelmente? Porque está aqui. Mesmo assim, com a vida dessa pessoa, provavelmente ela pode ser salva. Então não cabe a ninguém dizer que uma pessoa se perdeu por toda a eternidade. Ninguém. Só Deus. E a pessoa sempre então pode ser salva na misericórdia de Deus, mesmo que não tenha recebido o batismo, que não seja na igreja. Mas ainda há esse esclarecimento aqui. Provavelmente, essa pessoa, se lhe tivesse sido anunciado o Evangelho, se lhe tivesse sido evangelizada, provavelmente ela pediria sim o batismo. Então, só Deus sabe. Só Deus é quem pode julgar. Só Ele é juiz. O parágrafo 1261. Vamos ler? Quanto às crianças mortas sem batismo. Ó, outra pergunta aí, muito frequente. Sempre questionado, né? O que acontece com as crianças que morrerem e não foram batizadas? A igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A ternura de Jesus para com as crianças o levou a dizer: deixai as crianças virem a mim,
não as impeçais. Marcos, capítulo 10, versículo 14. Nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Eis porque é tão premente o apelo da Igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. O que acontece com as crianças que morrem sem ser batizadas? A Igreja não tem resposta, por mais que se pergunte, porque isso também só cabe ao juízo de Deus. Não cabe de jeito nenhum a Igreja ou qualquer pessoa apontar qual que foi o destino de alguém. Nós já sabemos que a Igreja, ela pode sim dizer que uma pessoa está certamente já nos céus. Isso se chama canonizar. A Igreja canoniza pessoas, mediante sinais que Deus lhe dá para reconhecer o grau de santidade de uma pessoa. Aí sim a Igreja, seguindo critérios rigorosos, científicos inclusive, às vezes medicinais, que é a mesma coisa, pode dizer, não, essa pessoa já é santa, já está nos céus. Mas jamais a Igreja vai dizer que uma pessoa está no purgatório. Nunca a Igreja vai dizer que uma pessoa está no inferno. Não pode. Não pode. Nem vai dizer também que uma criança que morreu sem batismo está aqui ou ali. Não é do nosso conhecimento. Passou da vida para a nova existência, para a próxima fase da existência, fora da face da terra, materialmente, fisicamente falando, já é um mistério. Porque nisso consiste a nossa fé. Nós confiamos, nós vivemos da nossa fé. Se tudo fosse assim evidente, não existiria fé, como diz São Paulo. Lá no céu já não precisa mais ter fé. Não é mais necessário fé lá no céu. Não. Nem esperança. Não. Só a caridade vai existir no céu. Só o amor de Deus. Só o amor entre todos os justos e salvos. Agora, quem é que está no purgatório ou no inferno? Jamais. Então, nas exéquias, aqueles ritos, né, por ocasião do falecimento de uma pessoa, aqui no caso das crianças, sempre o ministro, obrigatoriamente, ele tem que rezar pelos falecidos, como é a tradição da Igreja, do povo de Deus, em tempos imemoriais. Desde os primeiros livros da Bíblia, do Gênesis, nós temos oração pelos mortos. No livro dos Macabeus, ou seja, a oração, ela é universal. A Igreja sempre deve rezar pelos falecidos. Não importa, né, quem seja, a gente pede, entrega para a misericórdia de Deus. Confiar na misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus, nós vamos sempre repetir isso, viu? Não é só redundância, não. É que é preciso repetir. Deus quer que todos sejam salvos. Desde lá do Antigo Testamento também, a gente já vê, né, que Deus não quer que ninguém se perca. Por acaso Deus quer que as pessoas vão para o inferno? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E Deus sempre quer a salvação de todos. Então, que nós saibamos, né, o que a Igreja nos ensina,
que a gente conforte as pessoas, as famílias, quando perdem seus entes queridos, principalmente essas crianças que nem tiveram então por algum motivo. Um dia nós vamos também falar aqui sobre essa questão de doenças, né? Principalmente no sacramento da unção dos enfermos, porque nós precisamos conhecer como que é, né, o nosso corpo, o nosso organismo, porque ninguém mesmo, de fato, fica aqui e é esse o caminho que nós temos que percorrer até o fim, fortes, com perseverança. Confiemos sempre na misericórdia de Deus. Se aproxime sempre de Deus. Peça para Deus, não largue a minha mão, de jeito nenhum, meu Deus. Se eu me perder, me procure. É com essa fé que nós crescemos espiritualmente. Sempre pedindo, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Fique com Ele. Deus te abençoe.